Bom dia, meu povo! Vou esperar vocês começarem a entrar. Essa live aqui vai ser uma live de perguntas e respostas. Vocês me enviaram. Cara, eu não parei pra checar se eu consigo puxar aqui as. Ah, consigo, graças a Deus. Gente, eu recebi muitas perguntas aqui e a gente vai falar sobre elas hoje. Muito bom dia. Eu vou escrever aqui, sabe uma informação muito importante para a continuidade do nosso trabalho hoje? Um segundo. Vou escrever aqui. Tá meio penteado. Tá meio penteado, cara de rica. Menina, sabe qual é o nome desse penteado aqui? Cabelo sujo. É o nome desse penteado. Aí a gente faz um negocinho aqui atrás, faz uma frescurinha aqui e pronto, tá ótima. Olha, cadê meus parabéns? Cadê meus parabéns? Que hoje é meu aniversário. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Meu aniversário, eu tô aqui, ó, bem bonita, fazendo live de 20 com vocês, né? Tá vendo aí como a gente, olha, a gente colocou uma missão, a gente colocou uma meta, a gente chegou na meta e a gente dobrou a meta. Vocês notaram isso? A gente colocou como missão. Vamos manter, segura aqui na mão, todo mundo segura a mão do outro. Não vamos fracassar, não vamos falhar, não vamos desistir da nossa live semanal. E a gente não desistiu. Estamos aqui firmes e fortes desde a primeira semana de janeiro. Então, são os nossos encontros. Gente, hoje a gente vai fazer perguntas e respostas, tá? Eu pedi, caso você, enfim, não tenha me enviado na minha caixinha ontem, aqui embaixo tem um balãozinho, né, com um question mark, com uma interrogação. Você também pode enviar a sua pergunta agora, tá? Hoje eu vou realmente ter que me ater a um tempo assim de 20, no máximo 30 minutinhos, tá? Porque eu vou sair pra almoçar. Então, preciso dar uma corridinha aqui. Mas eu recebi algumas perguntas. Inclusive, gente, posso dar uma dica pra vocês? Posso dar uma dica pra vocês? Aconteceu muito dessa vez agora. Aí, pra eu não ter que chegar lá na pessoa, né? E, enfim, falar, eu vou fazer uma dica pública. Cadê o trequinho? Aqui. Me fala se o som fica melhor assim. Porque tem uns cachorros latindo ali. Eu não sei se esse negócio abafa. Abafa o som melhor assim? Me fala se fica bom assim. Quando vocês quiserem me mandar uma pergunta que ela seja complexa ou que você precise dar um contexto, manda um direct. Porque eu juro por Deus, mais de uma pessoa me mandou assim, a mesma pessoa, 12 caixinhas. Mas era a mesma pergunta, só que como a caixinha é restrita ali, né? Não tem muito espaço, aí a pessoa queria contextualizar, a pessoa queria contar e tal. Aí lá vai. Quando eu olhei lá, tinha tipo 15 caixinhas da mesma pergunta pra ela explicando, pra no final chegar na pergunta. Só que isso aconteceu com mais de uma pessoa. Aí eu falei, gente, não era melhor ter mandado um direct? Não? Uma mensagem, né? Talvez fosse melhor. Mas, só para contextualizar para vocês, tá? As perguntas têm tema? Não tem tema. Eu vou deixar aqui bem aberto. Eu vou abrir, eu vou responder que chegaram na caixinha de ontem. E caso vocês queiram incluir mais agora, a gente vai, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que chegou muito foi com relação à captação de aluno e criação de conteúdo. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? É uma dúvida, assim, bem comum. Como eu crio conteúdo? Como captar mais aluno? Blá, blá, blá. Então, vamos ver algum aqui? Eita, aqui não aparece quem fez a pergunta, né? Deixa eu escolher algum aqui, tanto no feed. Ai, gente, tem muita pergunta aqui. Como conseguir... Ó, vou abrir essa daqui. Como conseguir muitos alunos novos? Desistir de investir e pagar anúncios no Instagram. Vamos começar com essa pergunta aqui, porque muitas pessoas vieram com essa pergunta de captação de alunos, tá? Gente, vamos refletir junto aqui sobre captação de alunos, né? Não é simplesmente... Existem duas coisas, né? Uma coisa é você atrair pessoas e outra coisa é você panfletar o seu trabalho. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Acho que o vídeo é alguma coisa sobre Instagram, os segredos do Instagram, não tô lembrando agora. Mas é um vídeo que eu explico com detalhes como é que você usa o seu Instagram da forma certa para atrair clientes certos, tá? Essa pessoa aqui, ela botou assim, desistir de investir e pagar anúncios no Instagram. Deixa eu te falar uma coisa. Anúncios de vendas no Instagram
eu só recomendo eles, porque como assim anúncio de venda? Anúncio que eu tô com vagas abertas, anúncio que vou abrir uma turma, anúncio, eu só recomendo que chegue ao ponto de você colocar dinheiro nesse anúncio quando antes você fez um trabalho de distribuição de conteúdo. Eu, hoje, prefiro investir em tráfego. Não é que eu não invisto em tráfego para vendas, tá? Mas eu tenho infoproduto, eu já tenho uma audiência grande, não se compara, tá? Se tivesse agora só com o meu serviço de aula particular, não tenho infoproduto nem nada, só quero captar alunos para aulas particulares. E eu quero que esses alunos venham através do meu Instagram. Nesse caso aqui da pessoa, investiu no Instagram. Então, ela tá ali com essa verba para isso. Eu não colocaria dinheiro em anúncios de vagas abertas, turmas abertas, eu não colocaria. Eu só faria anúncios que distribuíssem o conteúdo que melhor performou e trouxessem seguidores, para que esses novos seguidores começassem a ter uma relação comigo. E depois essas pessoas podem virar os meus alunos, tá? Então, assim, eu crio conteúdo já, eu já tô aqui, já tenho um público definido, já tenho um nicho e tal. Provavelmente, algum dos conteúdos que eu tenho feito nos últimos tempos, algum deles deve ter performado bem. O que significa performar bem, né? Você vai lá nos insights e você vê o engajamento desse conteúdo. Então, olha, esse vídeo aqui que eu fiz, nossa, teve um engajamento legal, muitas visualizações, comentários, tá? Comentários é uma métrica muito importante. Inclusive, tem outra pergunta aqui sobre métrica, acho que eu vou emendar nela. É uma métrica muito importante, então esse conteúdo aqui ele performou bem. O que é que eu faria? Eu pegaria este conteúdo, que não é um conteúdo que você está vendendo nada, não é um conteúdo que você está... Gente, vagas abertas. Não é. É um conteúdo que você está ali trazendo algum assunto, ensinando alguma coisa. Este conteúdo eu colocaria para impulsionar, né, para patrocinar ali no tráfego, para que esse conteúdo que já mostrou que teve bons resultados trouxesse novas pessoas para o meu perfil. Pessoas que viriam para o meu perfil pelo meu conteúdo, que viriam para o meu perfil porque concordaram com alguma coisa daquele conteúdo, essas pessoas viriam por causa disso. E dentro do meu perfil, elas teriam todas as informações sobre o trabalho, o meu serviço, meus atendimentos. Então, ali dentro do meu perfil, tem um destaque, tem uma bio, tem stories que eu estou aqui compartilhando sobre as minhas aulas. Então, eu usaria muito o investimento em tráfego para esse quesito do serviço, tá? Eu usaria mais para distribuir conteúdos que deram certo do que para você ficar enviando anúncio, vagas abertas, turmas abertas. Porque você está fazendo um anúncio para uma pessoa que nem te conhece. Você vai chegar no anúncio e a pessoa vai dizer, tá, mas quem é tu? Vagas abertas da teacher fulana. Não, mas quem é teacher fulana? Do nada eu vou entrar na turma aqui e vou me inscrever na turma dela, porque nem conheço, nem, sabe? Não é comum. Amanda, eu já consegui. Pode conseguir, mas não é o que eu recomendo, tá? Então, se você for fazer anúncios eu distribua seu conteúdo que performou bem. Em vez de ficar fazendo anúncio de turmas abertas e vagas abertas para as aulas com você. Tá? Vou seguir aqui na ordem. Alguém perguntou aqui, a imersão do dia 8, que é esse domingo agora, hein? Nossa imersão, nova era do ensino. Vai ficar gravada? Sim, 7 dias, tá? 7 dias de gravação para todo mundo. E caso você queira adicionar mais 30 dias, quando você for se inscrever, tem lá a opção de você incluir mais 30 dias na gravação, se você precisar de mais tempo. Olha essa pergunta aqui, que legal. Ainda trabalhamos estrutura com os alunos da nova era? Complete as frases com a forma correta. Claro, com certeza, tá? Eu vou trazer para vocês, na imersão, um modelo de aula. Eu fiz um modelo de aula assim, bem simples, bem básico, só para a gente visualizar o caminho, né? Os steps que a gente pode seguir numa aula, para que ela fique uma aula mais amarrada, do começo ao fim. Um desses tópicos, né, é justamente essa prática controlada, que é isso daqui, que são esse trabalhar de chunks, né, trabalhar de estruturas. Eu sempre acreditei que isso é muito potente. Você ficar fazendo drilling, interessante, né? Recentemente, acho que foi semana passada, eu estava assistindo uma live do Sérgio Pantoja, né? E ele fez uma live com... com quem foi? Gente, eu esqueci o nome do autor daquele livro que ele é do Dogme. Esqueci. Depois vocês entram lá. Gente, deu um branco. Como que pode esquecer o nome da pessoa? Alguém lembra aí? Scott Turnbury. Lembrei. Scott Turnbury.
Esse autor, né, ele é bem famoso no cenário de ensino de idiomas, né? Ele que começou com, existe um método chamado Dogme, ele foi uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre esse método e tal. Ele é bem conceituado, tem vários livros. Inclusive, ontem eu liberei para vocês uma lista de livros no Carrossel. Um dos livros que estão lá é dele, inclusive. Deu branco total. Mas, enfim, eu vi uma live dele semana passada. E aí ele falou exatamente isso, sabe? Muita gente começa, às vezes, a criticar o drilling, que é justamente essa repetição de estrutura. Então, eu quero ensinar o meu aluno o verbo, sei lá, I like. E eu quero ensinar o hate, vamos supor, opostos, like e hate. Então, eu preciso fazer frases que ele fique repetindo. Então, vamos mudar só o final. Então, vamos começar com frutas. I like apples. I like banana. I hate avocado. Não sei. Então, essas pequenas estruturas que a gente fica repetindo, isso é muito importante para o cérebro, tá? A gente precisa ver uma mesma estrutura e a gente precisa ver essa estrutura várias vezes e em contextos diferentes, tá? Então, é muito importante que se eu estou ensinando uma determinada estrutura, eu não fique presa somente àquele exemplo, àquele contexto, àquela frase. Eu posso pegar aquela estrutura e ficar martelando nela, sabe? É uma coisa bem lá do método audiolingual, né, do behaviorismo, mas isso funciona. Só que isso não pode ser feito isoladamente e a aula inteira só nisso, né? Porque aí você não está estimulando todos os sensos que a gente precisa estimular numa aula. Mas esse momento de prática controlada, em que você ensinou uma estrutura e você quer que a pessoa aplique aquela estrutura dentro de uma frase, faça afirmativo, faça negativo, crie uma pergunta e fica fazendo esse joguinho assim de organização, isso não se perde, isso precisa existir. Até porque o nosso cérebro, ele precisa dessas ocorrências acontecendo. Se você falar a estrutura somente uma vez, ensinei aqui um chunk. E aí depois você já joga a pessoa para ela usar aquilo ali, né, no momento de produção, ela não conectou aquilo ali tão forte na mente dela. Porque precisa de repetição, precisa de tempo, ela precisa ver aquilo ali em várias frases, ela precisa ver aquela mesma estrutura em vários exemplos. Eu vejo isso acontecer muito. Às vezes a gente quer trabalhar uma estrutura com um aluno. É uma estrutura que, ao nosso ver, é muito simples, mas às vezes para o aluno é complexa. A gente ensina uma vez só e beleza, vamos agora praticar. Porque minha aula é comunicativa. Joga o aluno lá para praticar. Ele não se sente seguro para usar aquilo ali. Porque eu preciso ver aquilo ali ocorrendo várias vezes, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso no evento de domingo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, está chegando. E, com certeza, sim, a gente continua trabalhando estruturas, complete a frase, isso não vai sair, tá? Vou seguir aqui, próximo. Vou nem ficar lendo tudo, porque senão vou passar mais tempo lendo. Como criar conteúdo para captar alunos sendo tímida? Então, não, eu falei, né, que tinha muita pergunta sobre criação de conteúdo. Então, como é que eu falo isso? Olha, você pode encontrar, vamos começar pelo jeito fácil, né? Você pode encontrar formatos de criação de conteúdo em que você se sinta mais confortável, tá? Você ser tímido, né? Então, acredito que quando você fala ser tímido, seja no quesito aparecer em vídeo, gravar stories, você não se sente confortável com isso. Primeira coisa que eu quero te falar é que, independente de você ser tímido, introvertido, isso é treino, tá? Até as pessoas mais... Tá fazendo uma luz estranha, né? Porque tá entrando muito sol ali naquela janela. Até as pessoas mais desenvoltos, assim, comunicativas e tal, existe um estranhamento no começo, quando a gente começa a criar conteúdo. Não é natural, sabe? Você se vê. Não é natural, gente. Isso aqui não é natural. Entendam isso, tá? Você ficar aqui... Aqui, nesse momento, eu tô falando só. Porque não tô vendo ninguém aqui. Então, é como se eu estivesse falando só. Ou seja, eu tô falando pra mim mesma. Então, não é uma interação natural. Tá? Por isso que todo mundo que vai começar a criar conteúdo não se sente confortável de cara. Ninguém se sente confortável de cara. Por quê? Porque você está se vendo, você está se ouvindo, você está se analisando. Então, aqui eu estou falando palavras soltas. Eu nem lembro o que eu falei há 2 minutos atrás. Mas se eu gravo um story, eu fico revendo aquilo ali, né? Então, eu vejo de novo, vejo de novo, vejo de novo. Eu começo a me analisar, eu começo a dizer, nossa, isso aqui eu poderia ter falado de outro jeito. Nossa, isso aqui poderia ter ficado diferente. Não. Então, a gente começa a fazer tanta análise que a gente se sente desconfortável. Isso é natural no começo, mas eu preciso que você entenda que isso é treino, tá? E esse treino vai passar por um período de desconforto.
eu entendi que é difícil, mas eu vou continuar praticando, né? Então, eu começo praticando aqui com alguns stories, eu começo praticando aqui com, não sei, algum vídeo simples, um reel e tal. Mas se você não quer aparecer de jeito nenhum, você pode encontrar formato de conteúdo em texto ou em imagens. Gente, é totalmente possível você trazer o seu posicionamento, se você for uma pessoa que souber se expressar, através de textos. É muito. Eu sigo vários perfis que as pessoas raramente aparecem, elas postam texto todos os dias, e naquele texto há um. Eu lembrei agora de um homem que ele é bem famoso, não sei se vocês conhecem, que ele se chama Samer Agi. AGI, Samer Agi. Alguém aqui conhece o Samer? Ele era um juiz e agora ele cria conteúdo aqui para as redes sociais, enfim. Ele raramente aparece. Ele aparece de vez em quando nos stories, mas no feed dele são só textos, tá? E aí ele escreve muito bem, sempre é um carrossel ali com blocos de texto assim e tal. E ali, gente, ele tem muito posicionamento, né? Quem acompanha ele sabe. Ele tem um posicionamento forte. Ele consegue se expressar muito bem através desses textos. Ele ensina coisas através dos textos. Então, assim, é uma forma de você não estar aparecendo e você está ali criando conteúdo, você está ali trazendo valor para as pessoas, tá? Mas, agora vem o último ponto, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não acredito em uma marca, e eu vou falar marca, seu perfil é a sua marca, tá? Eu não acredito em uma marca forte de uma pessoa que nunca dê as caras, tá? Eu não acredito. Mas existem pessoas que levantam esse movimento, né? Que você tem como ter muito, muito resultado sem aparecer. Enfim, existem, né? Mas eu não acredito, sabe? Porque eu tô nesse mercado há um considerável tempo. E eu vejo que a essência aqui, a essência para qualquer coisa, a essência para você crescer a audiência, a essência para você vender seus produtos, a essência para você, enfim, ter resultados, a essência aqui é conexão. A essência aqui é a pessoa sentar e estar aqui me assistindo numa live porque ela conectou comigo, sabe? Então, se eu não aparecesse, eu não conseguiria trazer tudo que está dentro da minha essência. Eu não conseguiria fazer isso, entendeu? Então, assim, uma pessoa que ela evita muito aparecer, que você raramente vê a pessoa, é só texto, é só imagens, não sei o quê, eu acho que fica difícil do público acessar essa pessoa. E esse acesso é justamente o que permite que a gente faça tantas coisas, que a gente venda aulas, que a gente venda produtos, enfim. Esse acesso, essa proximidade, essa conexão, tá? Então, primeiro lugar, é desconfortável? Tenta. Se você achar que não dá, tenta encontrar formatos em que você não apareça tanto, tá? Mas, enfim, que você ainda consiga se posicionar e trazer um conteúdo. Mas, sinceramente, do fundo do meu coração, eu faria um esforcinho, sabe? Mesmo assim, desconfortável, eu tentaria encontrar um formato em que eu não me sentisse tão desconfortável. Mas para você realmente ter um resultado significativo aqui, eu acredito muito nesse poder dessa aproximação. E isso eu acho mais fácil com o vídeo, sabe? Do que com o texto. Vou pular para a próxima. Ui! Quase que eu fecho. Ui, peraí, calma. Quanto tempo eu tenho? Tenho 10 minutos. Peraí. Amanda, quero começar... Acho que essa foi de ontem? Foi. Amanda, quero começar a dar aulas online, mas eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de vergonha. Querido, ou querida, não sei quem foi que enviou. Não tô lembrando agora. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Você falou aqui, eu quero começar. Ou seja, você nem começou, né? Tudo que a gente vai começar pela primeira vez é o desconhecido. O desconhecido, ele é para dar medo mesmo. Ele é para ser assim. Porque se não for desconhecido, você não vai se desenvolver, você não vai botar o pé ali. Então, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, qualquer experiência nova, ela vai dar medo a princípio. Por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar do outro lado. O medo vem desse, eu não sei o que é que eu vou encontrar do outro lado, sabe? Então, se eu começar a dar as aulas, o que vai acontecer, né? Eu posso não ter resultado nenhum,
eu posso começar a querer captar alunos e eu achar que as pessoas estão, fulaninho, agora deu para ser professora, é? Quantas vezes, né, quando eu comecei a criar conteúdo aqui, o pessoal fazia, Amanda, eu vi teu vídeo ontem, tá bem blogueirinha, né? Eu cansei de ouvir isso, sabe? De pessoas próximas, assim. Quando eu comecei a fazer vídeos pro Instagram e tal. Então, assim, é o desconhecido e é justamente o que pode acontecer. Então você começa a pensar, e se eu não captar alunos? Mas e se eu captar e eu não souber ensinar? E se eu ensinar e o aluno não tiver resultado? Mas se eu criar conteúdo e eu flopar? E se as pessoas me julgarem? E, sabe? Então é uma conexão de desconhecidos. E o desconhecido, de fato, ele dá medo. Amanda, como é que eu consigo vencer este medo? Aí eu vou te dizer com tranquilidade, sabendo o que te aguarda do outro lado, tá? Então, essa segurança, esse afagozinho, essa calma que vai vir no seu coração, vai ser quando você souber o que está do outro lado. Como assim? Eu vou falar, obviamente, da formação, tá? Eu tenho a formação professor de idioma, que era a antiga FTV, agora é FPI. Essa formação, ela é justamente para te preparar para o que está do outro lado. Porque quando você entra lá, eu não sei preparar aula, tá aqui como você prepara a aula. Eu não sei captar aluno, tá aqui como é que você capta aluno. Eu não sei me vender nas redes sociais, tá aqui como é que você vai criar o seu marketing, a sua linha editorial. Então, assim, você precisa saber o que está do outro lado para você ter segurança de pisar ali do outro lado. Então, você precisa de conhecimento, tá? Então, não sei como começar, vá estudar. Quando eu falo vai estudar, não é só o conteúdo, não é só o pedagógico, não é só o idioma. Vá estudar esse universo aqui. Vai estudar criar conteúdo, vai estudar atrair pessoas, né? Vai estudar preparação de aulas, vai estudar captação de alunos, vai estudar vendas, tudo isso. Então, todos esses pontinhos são as coisas que você vai precisar desenvolver para que você tenha bons resultados. Quanto mais conhecimento você tiver, mais seguro você vai se sentir. Porque você vai saber onde é que você está pisando. Hoje o medo vem de você não saber o que vai acontecer. Primeiro você precisa ter esse conhecimento. Eu já sei que é assim que tem que acontecer, é assim que tem que fazer. Então, agora eu vou dar o primeiro passo. Né? Não significa que o medo vá sumir. A gente sempre tem, né, um medinho, sempre tem uma insegurança. Normal, faz parte. Mas essa segurança com certeza vai vir desse conhecimento, tá? Olha essa pergunta aqui. Será que chegou agora? Aqui. Alguma forma, olha a pergunta. Alguma forma realmente efetiva de conseguir alunos de high ticket? Eu vou responder essa pergunta bem rápido aqui e com 2 pontos, tá? Primeiro ponto é, o que é high ticket para você? Porque talvez high ticket para você seja o que para mim é o mínimo, sabe? O que para mim é o óbvio. Então, vamos supor. Se você é uma pessoa que hoje cobra R$ 50 na sua hora aula, e eu te disser, olha, cobra 80, cobra 90, talvez você vá achar que isso é high ticket. Só que não é. Porque isso é o que a média faz, né? A média é daqui para cima. Então, abaixo disso, você já está abaixo da média. Então, eu preciso captar clientes específicos para isso? Não. Né? Você que está distante da expectativa da média. Então, aí a gente precisa... Você não precisa nem ficar com essa mentalidade, alunos, high ticket... Não precisa nem ficar com essa mentalidade. Às vezes, você está tão abaixo que o esperado para você tá longe. Então, nem é aluno high ticket. É o normal para a maioria das pessoas. Nesse caso, você precisa identificar, né? Se você está muito distante disso, se você está muito distante da média, e não ficar enxergando como se fossem alunos ricos, alunos que pagam mais e tal. Esse é um ponto. Então, analise o que é que você está chamando de high ticket, tá? Porque eu já vi gente falando, eu quero os alunos high ticket. Aí, aluno que paga R$ 100, aluno que paga R$ 100 não é a maioria, não? Gente, sério, a maioria dos meus professores da FTV, aqui tá cheio de aluno da FTV. Eles não vão me deixar mentir. A maioria das pessoas, a hora-aula é R$ 100. Então, não é que sejam só alunos high ticket, entendeu? São alunos normais. Esse é um ponto. Analise o que é que você chama de high ticket. Vamos agora para o segundo ponto. De fato, eu quero alcançar pessoas
que vão pagar muito além da média. Então, aqui, não, Amanda, eu já tô, sei lá, eu cobro R$100, eu quero uma pessoa que me pague R$200. Entendeu? Então, assim, isso é 100% a mais. Então, realmente, eu quero acessar esses alunos que estão ali em cima da média. Qual é a minha visão sobre isso, tá? Primeiro, esses alunos, eles pagam a mais por algo mais específico. Então, você precisa ser alguém que atua dentro de um nicho. Um professor de General English não vai ser um professor que ele vai atingir esse público high ticket e vai cobrar super caro. Não vai. Não vai. Sendo General English, tá? Por quê? Porque mercado, né? A gente está falando de oferta e demanda. Mercado. Mas um professor muito especialista em algo, ele começa a se distanciar da média e ele começa a cobrar bem mais caro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que, Amanda, isso é mentira sua. Não é, perante Deus, que eu não estou mentindo. Isso é verdade. Eu atendi uma vez uma menina em consultoria. Faz muito tempo isso, eu acho que eu já contei essa história aqui. Essa menina, gente, eu não lembro, faz muito tempo isso, faz anos. Mas eu nunca esqueci, obviamente. Ela chegou pra mim fazer consultoria, porque ela queria, acho que ela tava querendo começar no Instagram e tal. Mas ela, qual que era o nicho dela? Ela trabalhava dando aulas de reforço para esses alunos que estudam em escola internacional. Sabe, esses alunos que estudam em escola bilíngue, escola internacional e tal. Ela dava aulas de reforço para esses alunos. Só que não era só aula de reforço, vamos fazer a sua tarefinha de casa. Não. Ela era uma pessoa que na escola internacional eles dão todas as matérias, né? Então imagina, matemática, química, sei lá, ciências, física, não sei o quê. Tudo isso em inglês, porque esses alunos estudam em uma escola internacional. Então ela fazia esse trabalho de reforço, né, com esses alunos e ela precisava ser alguém que, primeiro, dominava esses assuntos e, segundo, que sabia ensinar, né? Que sabia ensinar o inglês, que dominasse o inglês. Então, perceba, ela tinha muitos alunos. E aí, começou assim, um aluno de uma escola. Vocês sabem como é aluno quando é menor de idade, né? Quando é menor de idade, gente, vocês vão fazer muito dinheiro sem nem precisar de Instagram. Porque eles ficam se recomendando, né? Imagina, uma mãe de um aluno desse que ficou muito satisfeito com o seu serviço porque o menino passou de ano, ela vai te recomendar para as outras mães. Então, vai começar a chegar aluno para você. E ela tinha muitos alunos por conta disso. Ela cobrava R$350 a hora de aula. A hora de aula. Então, imagina que ela tinha, sei lá, não sei quantos alunos ela tinha, sei lá, 10 alunos. E ela atendia esse aluno, às vezes, uma vez na semana. Às vezes, 2 vezes na semana. Gente, a gente está falando aqui de um público classe AAA, né? Era em São Paulo, essas escolas internacionais, mas veja a especificidade, digamos assim. Ela não era uma professora de General English que vou te dar aula de inglês. O menino já estuda numa escola internacional. O pai dele não quer botar ele num curso de inglês. Mas ele precisava de ajuda em química, em física, em história, em inglês. Aí ele precisava de uma professora especialista nisso. Então, ela era uma pessoa que, enfim, dava todas essas matérias em inglês e tal. E a hora-aula dela era R$350. A hora de aula. Na época, quando ela me falou, eu fiquei, sério? Porque isso pra mim era bem acima do que eu via, né, aqui. Então, não era uma hora-aula normal. E ela tinha. E ela tinha uma quantidade significativa de alunos, tá? Então, assim, o que eu tô querendo trazer pra você? Esses alunos high ticket são alunos com necessidades específicas. Eles não vão atrás de um professor que ele olha pra você e vê que você é igual a outro. Ele vai atrás de um professor que ele olha pra você e faz, só você vai resolver o meu problema. É isso. Aluno high ticket é isso. Então, eu preciso de um professor que seja, sei lá, eu sou da área de TI. Tem muitas oportunidades de TI no exterior. Mas eu preciso de alguém que me ajude a me preparar para uma vaga específica numa empresa no exterior. E nessa vaga, eles não somente fazem entrevista em inglês, porque isso aí é beleza, entrevista de emprego, mas eles fazem testes, eles fazem análises, eles botam uma prova lá para a pessoa fazer tudo isso em inglês. Então, eu quero me preparar para isso. Ele vai encontrar uma pessoa que essa pessoa se diz super especialista na área de TI, já aprovei tantos e tantos alunos que foram morar fora na área de TI, eu também tenho conhecimento sobre as vagas, eu mesmo sou da área às vezes, então eu mesmo sei como é que funcionam esses encontros, eu mesmo sei como é que funcionam essas entrevistas e tal. Então, essa pessoa, ela tem várias camadas nela que tornam ela muito única, muito específica.
Aí essa pessoa, ela vai cobrar lá em cima. E a pessoa vai pagar. Por quê? Ela é diferente, entendeu? Então, assim, analise essas duas coisas, tá? Primeiro, o que é que você tá chamando de high ticket? Que talvez não seja. E segundo, se você quer nesse ponto, assim, galera que paga altão mesmo, é específico. Ser específico. Encontrar um nicho e ser o topzão no seu nicho, tá? Então, ó, ninguém domina este nicho aqui mais do que eu. Ah, nicho de prova de proficiência. Pessoas que precisam fazer uma prova específica para migrar, para morar fora. Cara, o pessoal que quer morar no Canadá, qual que é a prova que esse povo faz? Ah, eles fazem a prova tal. Pronto, eu vou ser a monstra nessa prova aqui. Então, eu vou dominar tudo, vou trazer só conteúdo sobre isso, não sei o quê. Aquela pessoa que precisa disso, ela vai querer você. Ela não vai querer aquela outra pessoa que é só mais um professor de inglês. E você vai cobrar mais caro e ela vai pagar. Ó, Bruna Zampieri. Para família que já paga 5 mil ou mais de mensalidade, pagar 1.000 ou 2.000 em reforço para o guri passar de ano não é caro. Isso é verdade. Gente, tem escola que a mensalidade é 10 mil reais. A mensalidade da escola. Isso é realidade. A gente vê, tem escola que a mensalidade é 10 mil reais. Então, cara, eu pago 10 mil reais de escola pro meu filho. O que é 1.000 reais pro professor particular? 1.000 reais pra essa galera é o quê, gente? É nada, entendeu? Então, assim, mas é o que eu tô falando. Isso, ele não vai fazer isso por um professor General English. Eu acho menos provável. Ele vai fazer isso por um professor especialista. Gente, eu passei do horário já, né? Deixa eu ver se eu faço mais uma. Ai, gente, é muita coisa. Ó, quais são as métricas importantes de analisar aqui no Instagram? Vou falar bem rápido. Comentário, tá? A melhor métrica é comentário. Depois, salvamento. Depois... Não. A melhor métrica é comentário, compartilhar, salvamento, curtida. Essa é a ordem, tá? Amanda, quero saber mais sobre isso. Eu tenho um vídeo de 30 minutos no YouTube explicando isso detalhe por detalhe. Por que que essa é a métrica? Por que que a gente tem que buscar mais comentários? Vá lá. Se você não está inscrito no meu YouTube, você não deveria nem estar aqui. Porque eu já tô com ranço de você. Você tem que estar lá se inscrever no canal. Vai lá no YouTube Amanda Moraes e tem um vídeo lá, não lembro o nome, mas é alguma coisa em Instagram. Você vai ver lá esse vídeo e ele tem todos os detalhes sobre isso, tá? Sobre métricas, sobre criação de conteúdo. Esse vídeo é bem recente. Essa live vai ficar salva 24 horas no grupo? Vai. Gente, tem muita coisa aqui. Tinha coisa sobre criar aula, a área do aluno. Acho que eu vou ter que fazer outra live depois. Fico sem saber o que postar. A minha dúvida é captação de aluno, número de seguidor, blá, blá, blá. Ó, tem uma aqui que eu acho que foi até de Lohane sobre TDAH. Vou finalizar com ela. Ela falou assim, Amanda, não cabe aqui, mas perguntei pra você sobre TDAH. Pode falar sobre isso, por favor? Ela me enviou uma mensagem no direct. Eu achei que eu tinha te respondido. Eu lembro que foi Lohane. Mas, se eu não respondi, enfim. Ela foi diagnosticada com TEA, né, eu acho, e TDAH, enfim. E aí eu falei que como é que eu administro isso. Primeiro, você precisa passar pelo especialista para você identificar o que é que você precisa mais, tá? Se você precisa de medicação, às vezes você precisa tomar remédio. Eu não tomo remédio, mas eu preciso ter determinada organização. E isso para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, assim, eu preciso escrever tudo que eu vou fazer. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que você precisa encontrar estratégias que vão funcionar para que o seu dia, a sua vida fique funcional. Então, eu preciso escrever na minha agenda, eu comprei uma agenda de papel, preciso escrever tudo que eu vou fazer no meu dia. Se a minha agenda estiver em branco, eu posso ter 800 coisas para fazer no meu dia. Eu não faço nada. Porque eu fico assim, ó. Qual? Primeiro? Eu faço o que primeiro? Eu vou para onde? Eu fico desorientada. Aí, às vezes, acontece de eu não ter escrito nada na minha agenda, esqueci. Eu abro minha agenda, ela tá em branco. Eu tenho 55 coisas para fazer, eu não faço nada. Eu fico o dia todinho assim, ó, desorientada. Ou seja, eu encontrei estratégias, e eu preciso fazer, né? Estratégias que me permitem funcionar melhor. Então, essa estratégia de me organizar, terapia, né, importante, essa coisa de registrar, ter as coisas muito visuais, diminuir estímulos. Então, como é que a gente convive? Primeiro, você entender em que grau que você está, e segundo, você encontrar estratégias que vão deixar a sua vida mais funcional, tá bom?
Gente, tinha muita pergunta aqui. Fiquei muito feliz com as perguntas de vocês. Depois eu vejo se eu boto nos stories algumas outras caixinhas que chegaram. Depois a gente faz outra, tá? Dessa daqui, outra live como essa de perguntas e respostas. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Domingo a gente tem Nova Era, tá? É o nosso evento, nossa imersão, para a gente falar sobre lidar com os alunos da Nova Era. E quem é o professor da Nova Era, vou trazer para vocês. A gente também vai abrir na semana que vem as inscrições para a próxima turma da FPI. Já vai ser a primeira turma oficialmente FPI, tá? Enfim, vou trazer todos os detalhes para vocês depois. Então, quem já estava aí na lista para fazer parte da formação, a hora é agora, tá? Se prepara. Chegou? Não, é isso. Tá bom? Um beijo pra vocês. Vou embora agora que eu já tô super atrasada. E a gente se vê na próxima live de 20, na próxima quinta-feira. Se você não tá no grupo, entra no grupo da live pra você receber essa gravação dessa live por mais de 24 horas, tá bom?